tudo com pressa, fast food. Né? Então, tudo é muito com pressa, mas eu não queria sair tão correndo. Nós louvamos, como o nosso pastor Gilmar falou, nós louvamos ao Senhor. Na hora do louvor, nós expressamos o que nós pensamos dele. E na palavra é o que ele pensa de nós. Então, nós expressamos o que nós pensamos dele. E ele merece que os nossos ouvidos, nesta manhã, estejam atentos para ouvirmos o que ele pensa de nós. Então, eu estou muito feliz mesmo. Poxa, é a primeira vez, né? Então, realmente, eu trazer o abraço da minha esposa. Sou o Josinaldo, como meu pastor falou. Quando eu leio as cartas de Paulo, ele fala, Paulo, servo do Senhor Jesus. Né? E realmente nós conhecemos um Senhor que todas as vezes que entravam na casa com ele, estava com uma toalhinha na cintura, lavando o pé de discípulos. Então, quem somos nós? Na verdade, que amor é esse? E quem somos nós? Se eu perguntar para você que amor é esse, ninguém, Daniel, você não vai conseguir me explicar. Pastor Carlos não vai conseguir me explicar. Eu cresci, hoje eu estou com 49 anos, já ia falar bientôt, né, que é em francês. O ano que vem, se Deus permitir, eu vou fazer 50 anos. Mas com 49 anos, eu li e reli já esta Bíblia mais de 16 vezes, já li a Bíblia em francês mais de 5 vezes, já li a Bíblia em espanhol mais de 6 vezes, já li todo o Alcorão, já li a Bíblia no dialeto local que eu estudei. Eu não consegui entender ainda que amor é este. A adúltera, ela é jogada diante deste amor, mas ela foi com a expectativa de ser apedrejada e condenada por mais um. Porque ela já vinha no caminho sendo arrastada e sendo condenada. Quando jogaram ela diante do corpo de Jesus, ela esperava, agora só é mais um só que eu estou diante que vai me condenar. Mas há uma tradução que me choca demais. Que quando Jesus ele está escrevendo, eles jogam ela. Jesus ele faz todo aquele cenário para eles, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, mas esse não era o foco da mensagem. O foco era ela, a adúltera. Jesus, ele só queria ela. E aí a Bíblia diz que Jesus fala, filha, essa tradução me choca. Onde estão teus acusadores? Ela olha para um lado, eu vejo aquela mulher toda destruída, humilhada. Ela olha para o cordeiro e fala, mestre, todos foram embora. Todos foram embora. E isso me choca. Porque talvez Jesus estava escrevendo na areia, ei, fariseu, escriba, eu te conheço. Eu sei dos teus pecados. Talvez eles leram isso. Eu sei ontem à noite o que você estava fazendo, meu seu infeliz. Eu sei o que você estava fazendo. Joga a primeira pedra hoje. Com a mesma pedra você vai ser condenado a qualquer dia. Talvez Jesus estava escrevendo alguma coisa assim. Aí Jesus ele fala para aquela mulher, filha, nem eu te condeno. Vá. Começa a sonhar. Vira uma página da tua história hoje. Vai conquistar. Você está perdoada. Não há mais acusação para você. Eu te libero. Tetelestai. Está consumado. Você está livre. E isso é que me choca. 49 anos, irmãos. Perguntando que amor é este. Porque este pão bonito nem sempre foi um pão bonito. Este vinho em taças nem foi sempre assim. Getsemane era lugar de prensa no original. Getsêmanes levavam as azeitonas, as olivas, para retirar a oliva, o azeite puro da prensa. Isaías 53, ele vem dizendo, ele foi prensado por nós lá em cima. Ele foi moído por minhas transgressões. E o castigo que estava sobre ele me trouxe vida, saúde, paz. E hoje eu posso adorá-lo livremente, porque ele disse, Josinaldo, o preço foi pago. Você está livre, filho. E nesta manhã, este amor me constrange. E como é bom estar diante desse Cordeiro de Deus. Eu queria compartilhar assim a palavra de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade. No livro de João, capítulo 3. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Gilmar, quando ele vai lá em Suzano. Todo mundo depois fica falando, nossa, que palavra. Meu Deus. E nós sempre fomos alimentados por Deus com palavras dos nossos pastores tão maravilhosos que as pessoas olham para nós. Pentecostal não tem palavra, é mentira. Pentecostal tem palavra e vive a palavra. E pratica a palavra. Meu pai sempre
sempre me falou, filho, quando você for namorar, respeite a tua namorada. Quando você noivar, pensa já que está casado. Quando você casar, morre para o mundo. Eu sou baterista desde os 13 anos. E eu me lembro que eu estava tocando aos 18. E minha baixinha apareceu na porta, carioca. Carol. Carioca, primeira semana com meu sogro conhecendo ali o bairro, para ver qual igreja ia cultuar. E ela já não sabia que Deus já tinha preparado o gatão para ela. E ali quando ela entrou, eu falei, uau, é aquela. Aí eu mudei o ritmo da bateria, acelerei um pouco, meti pressão na bateria para impressionar, porque nosso trabalho é impressionar. Nossas esposas, nossos maridos, né, as mulheres, os maridos, esposas, nosso não, de vocês, né? Minha esposa. Sabe, e Deus tenta nos impressionar todo dia também, chamando a nossa atenção todos os dias. Todo dia Ele está atrás de nós, com buquê, com bombom, chocolate, chamando a nossa atenção. E Ele tem saudade daquele tempo, que nós separávamos um tempo para Ele. Spurgeon, ele vai resumir o cristianismo, que é um mendigo que encontrou o pão, levando o pão para o outro mendigo. Esses somos nós, mendigos que encontramos o pão, e levando este pão para outros mendigos que estão morrendo de fome lá fora. E quando eu conheci, meu sogro falou, vou te dar 3 anos para você namorar, noivar e casar. Ela vai completar 18, ela tem 15. Você tem 18, quando ela completar 18, ou tem uma aliança no dedo dela, ou você está fora da minha casa. E eu ri, e ele, eu não estou rindo, eu estou falando sério. Ele falou assim, 3 anos você está fora. Ainda bem que ele perguntou, você é crente? Eu falei, sou. Você trabalha? Trabalho, só não perguntou que profissão. Então. Mas com 3 anos eu pedi minha esposa em casamento. Ela tinha 18 ou 22. Hoje fazem 29 anos que eu sou casado com a minha esposa. Esta aliança nunca saiu do meu dedo. Claro, só por bodas de prata. Foi trocado. Nasce o primeiro filho no primeiro ano, Felipe, 26 anos hoje. Que está numa base missionária, cresceu na África. No deserto, aprendeu o que é ser grato no deserto. Só o deserto ensina o que é gratidão. Porque você passa a apreciar. Quando você aprecia, você agradece. Quando você agradece, você adora. Adoração é tudo só simplesmente isso. Aprecio primeiro, agradeço e adoro. Satisfação na alma traz cura emocional. Eu estou pegando tão calmo. Estou me estranhando. Talvez você precise dessa voz hoje branda e suave. Sabe, queridos? E Felipe nasce. Depois de 5 anos vem o Gui, 21 anos hoje. O Gui com 3 anos falava, papai, eu quero ir para a África. Ou eu vou para a China. Com 3 anos ele falava, vou para a China. E eu falava, tá bom, é só a criança falando. Comecei a trabalhar, casamos, nasceu os meninos. Felipe, Guilherme, já saí do trem, fui para um supermercado. No supermercado fiquei 7 anos com japoneses. Faliram, mas não foi eu que falei não, eles foram para o Japão. Depois eu entrei numa empresa chamada Formline, multinacional. Ali nessa empresa, 10 minutos da minha casa, eu me espantei porque o meu salário já era bom, como ajudante. Uma empresa multinacional, cresci na empresa. Ganhei muito dinheiro, comprei meu carro do ano, um Corsa rebaixado, vinho, luz neon. Chegava na igreja, todo mundo, Josinaldo chegou, Daniel. Mas era o meu carro do ano, estava no ano. Comprei meu terreno, porque eu tinha morado de aluguel. Construí minha casa pela Caixa. Era R$100 para o pedreiro, R$100 para a Caixa e R$100 para o dono do terreno. Mas enfim, construímos 3 cômodos. O gerente me chamou quando eu tinha 9 anos e 8 meses na empresa. Josinaldo, você é o cara. O diretor reuniu e falou que ele quer você. Você foi escolhido entre todos os 40 peão. E agora você muda de roupa. Você vai cuidar de uma equipe. Você é líder. E eu falei, uau. Teu salário vai ser 2 vezes mais. E vai ter uma porcentagem. Cheguei em casa radiante. Falei, mozão, assinei um contrato na empresa hoje. E o gerente me chamou
um homem com uma postura forte. Falou, se nós confiamos em você, você vai crescer nessa empresa. E aí ele falou para mim, você vai receber 2 salários a mais porcentagem da exportação. E, Josinaldo, daqui 2 meses, já está assinado. Virando o ano você recebe. Cheguei em casa, contei para minha esposa. E ela, amor, vamos trocar o fogão de 4 bocas para 6. Vamos trocar a geladeira pequena para grande. Vamos mudar esse box feio do banheiro. Vamos colocar piso. Né, Daniel? Gostou de deixar tudo bonito, né, Daniel? Eu amei a casa do Daniel, chique demais. É a cara deles, irmãos. E eu gosto, irmãos, eu gosto de cuidar, de zelar. Os irmãos vão ver a África. O que é a África para mim? Não é um escape a África, é minha vida. A África não é um título, é a minha história, a minha vida. A África está impregnada na minha alma. Eu choro por ela todo dia, eu vibro por ela. Cada realização, eu pulo, eu salto. Porque Deus me deu a África, como em Salmos 2. Pede-me e eu te darei as nações. E de repente eu estou lá, 9 anos e 8 meses. E 10 meses, faltava 2. Dezembro e janeiro. Faltando 2 meses para mim receber minha promoção desejada. Ministrei louvor na igreja, que eu canto também, gosto de louvar. Eu toco, limpo, é servo. O servo faz tudo. Tudo um pouquinho. Você limpa, não importa. Meu pastor sempre me ensinou desde pequeno. Todos nós somos chamados para ser diáconos, servir. E de repente eu estou na empresa, vou minha promoção, não vejo a hora. Quitar a caixa, quitar todo mundo. E ainda ter dinheiro no bolso. Numa segunda-feira, Deus me chama no banheiro, faltando 2 meses. Eu estou no banheiro, o meu encarregado, que era desviado das Assembleias de Deus. Ele, ei, Jojo, hein? Que ele me chama de Jojo. Você é o cara. Eu falei, sou o cara, Pedro. Sempre fui dizimista, fiel. Sempre fui ofertante, porque eu entendi. O princípio de dízimo não é lei, é graça. Dízimo, irmãos, é só 4 pontos gostosos. Fé, gratidão, dependência e obediência. Sempre entendi, nunca foi um problema para mim. Por isso que eu sou próspero. Glória a Deus. Não é próspero, é próspero em tudo, irmãos. E de repente, eu ouço uma voz dentro do banheiro, filho. E eu, Pedro, já estou indo, pensando que o meu encarregado estava me chamando. E ele, filho, não é o Pedro, sou eu, teu Deus. Uma voz forte dentro do banheiro. Uma forte que tomou no meu coração, que eu não aguentei ficar de pé. Ele, filho, eu te trouxe aqui nesta manhã para conversar contigo. Filho, eu sei os planos que os homens têm para vocês, são bons planos. E se você disser não para mim, eu vou continuar te abençoando como eu tenho te abençoado até hoje. Mas se você disser sim para mim, filho, eu te levarei como resposta de um grito, de um clamor, de um lamento. E aquele povo que clama pelo meu nome por socorro, eu hoje estou te chamando para ser uma carta de amor para um povo que clama. E se você disser sim para mim, onde você tocar tuas mãos, eu tocarei minhas mãos. Onde você tocar teus pés, eu tocarei meus pés. E eles saberão que eu sou contigo. Como dizer não para o Senhor? Saí do dentro do banheiro, fui para o encarregado e contei para ele. Ele me leva para a gerência, um rebuliço na empresa. Eles falaram que eu estava depressivo, casamento com problema, e vai, pega umas férias. Não pode, Josinaldo, não é possível, Josinaldo. E você é isso, você é isso, é isso, é isso. E eu falei, Pedro, não tem a ver com dinheiro, com status, com fama, com postura, não tem nada a ver. É mais alto, é mais profundo, é mais largo. Tem a ver com o reino de Deus, tem a ver de ouvir a voz de Deus. E o Pedro, naquele dia, ele volta para Jesus, pastor. Ele fala, Jojo, hoje eu vou para minha casa, vou falar para minha família, e eu e minha casa vamos voltar para o Senhor Jesus, e nunca mais vou sair da presença dele. Esse dia eu encontrei ele no shopping, chorando. Depois daquele dia, minha vida mudou, Jojo. Por causa do teu chamado, por causa da tua obediência, eu fui salvo para o meu Senhor. E ele começou me mandaram embora, com todos os meus direitos. Cheguei em casa, minha esposa estava lavando o quintal, contrapiso ruim, que ficava verde na época da chuva, de bolô. E ela falou, amor, o que aconteceu? Eu falei, se pedir para mandar embora. Deus falou isso. E aí, mozão? Só que eu já tinha pedido para mandar embora, já tinha vendido todos os móveis da casa.
para um rapaz que ia casar na empresa. Vendi tudo na época, baratinho para ele. E eu falei, meu, e aí, irmão? Deus falou muito forte, ela começou a chorar, falou, amor, quando eu casei com você no altar, eu falei que o teu povo seria o meu povo. O teu Deus seria o meu Deus, onde você dormisse, eu dormiria. Onde você for, eu for. Se você está falando para mim que Deus falou com você, eu acredito. As esposas precisam acreditar nos maridos que quando Deus fala, fala. Meu filho tinha 7, outro tinha 3. Ela, para onde nós vamos? Eu para a África. África do Sul? Deus não falou. Porque a África é um continente, amado, 55 países. 5 falam português. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Cabo Verde. Outra parte, Egito, fala o inglês e o árabe e seus dialetos. A outra parte, língua francesa e seus dialetos e o árabe, que é a parte que eu estou. Colonizado pela França, pela Europa. Que é o Sahara africano. Aonde o filho chora, papai e mamãe não vai te ver ali. E de repente, está tudo certo. Reunião com Suzano, reunião, tudo certinho. Deus nos preparou o valor. Fui para a base missionária de novo, lá na Monte Verde 1 ano, fui para a Bolívia 1 ano, depois fomos para a África. E na África começa a nossa história, mas eu queria assim ler com vocês aqui. João, capítulo 3, versículo 14. Vocês estão com pressa? Então tá bom. Só o primeiro, só esse versículo 14, irmãos. Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, não morra, né? Condenação, mas tenha vida eterna. Se hoje de manhã eu pudesse pegar um avião de porte pequeno, hoje eu levaria vocês na Itália, pastor Carlos. Colocaria o pastor Carlos, o pastor Gilmar, lá na primeira classe. A gente pegava o violão dele, a gente ia tocando lá, para eles descansarem um pouco, com as esposas. Se hoje de manhã, num domingo desse, eu pudesse levar você hoje na Itália, eu gostaria de levar você lá em Roma, onde colocaram o túmulo dos papas, onde colocaram aqueles que vieram, ditaram, que fizeram, e com alguns euros, hoje você pode entrar na Basílica e contemplar alguns mantos, ou algumas peças de alguns papas, ou talvez algumas até relíquias que eles tiveram em suas épocas, ou alguma múmia sendo preservada, verdade ou mentira deles, alguma múmia ali. E vocês pagariam alguns euros para ver. Se hoje eu tivesse condição de alugar um avião, eu levaria vocês lá no Egito, onde os arqueólogos, eles desenterram todas as semanas e meses e anos, múmias faraônicas de 300, 200, 100 anos, e eles também colocam em aquários, onde você com alguns dólares, ou com algumas moedas locais, você pode chegar perto e ver algumas múmias que não têm valor, não têm estimativa de valor, porque elas valem milhões de dólares, e elas estão nos museus mais ricos dos Estados Unidos, e do Egito, de Israel, porque eles são ex-faraós, alguma coisa lá do tempo do Egito. Se hoje eu pudesse levar você lá na Índia, onde está o túmulo de Buda, não está no Japão, está na Índia, ali eu levaria vocês também onde está o túmulo de Buda, e ali vocês veriam aquela caixa dourada, que vale entre nós, que não tem como estimar o valor daquilo ali. E com alguns dinheiro você também pode pagar, se aproximar e ver e contemplar. Se hoje de manhã, neste domingo de manhã, um domingo precioso, se eu pudesse te levar, meu Deus, na Arábia Saudita, lá na Caaba, Pedra Negra, onde eles falam que o corpo de Mohammed, de Maomé, está lá. Ali vocês também pagariam algumas moedas, e vocês ficariam rodando em volta, e por uma vitrine pequena, menor do que aquela ali, de 30 por 30, você poderia ver algumas coisas que eles falam que era resto mortais de Maomé. Mentira ou verdade, mas está restos ali sendo preservados. Como múmias. Só que em Isaías 9, ele vem dizendo bem assim: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado estava sobre seus ombros. O seu nome será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade,
príncipe da paz. Se no domingo de manhã eu pudesse hoje pegar a vida e levar vocês lá em Israel, no túmulo onde colocaram o Cordeiro, o Filho de Deus, onde Maria, no domingo de manhã, foi lá procurar o túmulo, foi procurar o corpo de Jesus, ela procura, e o anjo fala: quem você está procurando? Um vivente entre os mortos, vai aos meus, e diz para eles que ele ressuscitou. Se nesta manhã, se eu tivesse condições de levar ali em Israel, você só viria num túmulo vazio, com letras grifadas em pedras, dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou dentre os mortos. O meu Redentor, ele vive. O teu Redentor, ele vive. Aleluia! Que amor é esse? Eu não consigo entender. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Sabe, queridos, em Êxodo vai contar que o povo peca. E peca de verdade. Eles irritam o coração de Deus em todo o tempo. Não muito diferente dos nossos dias. Temos prazer de irritar e decepcionar quem mora em nós. Com falas, atitudes, o tempo todo. Só mudamos a época. Só que ali, Deus ele fala assim: olha, eu vou enviar serpentes, víboras, que vai picar e vai matar vocês. E aí começam a morrer multidões dos crentes na época. Multidões no deserto começam a cair. E eu sei o que é deserto, víboras, serpentes. Tem picadas de serpente que seca até árvores. O veneno é tão bruto que mata raízes. E elas começaram a matar os crentes da época. Elas começaram a fulminar, exterminar o povo de Deus. Até um ponto que eles gritam por misericórdia. E Deus vai: Moisés, levanta uma serpente no meio do deserto. Hoje você vai entender este princípio. Levante uma serpente de bronze no deserto. E todos que olharem para ela, a hora que for picados, o veneno que está na pessoa vai ser lançado para a serpente. Então todos precisam olhar para ela. Todos precisam, quando olhar, elas serão curadas. E a história ali, você vai ver que eles foram começar a ser curados. Pararam de morrer, um a um parou de morrer. Parou de morrer, para de morrer. Porque a ordem foi: olhem para a serpente Neustã e vocês serão curados. Batizaram o nome dela de Neustã. Nestã. E aí passa-se o período. Acabou. Eles guardam essa serpente. E um tempo eles retiram ela por ordem de Deus. E agora nós vamos ver que todo o veneno que era na pessoa, toda a maldição de morte, toda a sentença de morte que estava sobre elas, era lançado, era jogado, transferido para aquela serpente. E agora, nós vamos ver aqui Jesus, ele mesmo dizendo: assim como Moisés levantou a serpente naquele dia, e o veneno foi transportado, e as pessoas foram livres, libertas, curadas, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que olhar para mim terá vida eterna. Porque eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou. Quando você vai para Colossenses no capítulo 2, ali tem a nossa sentença, minha e sua. E ela vai dizer que a cédula, capítulo 2, versículo 14, a cédula que era contrária a nós, ou seja, a promissória de Satanás, contra nós, a dívida que estava contra nós, a cédula que estava contra nós, ele tirou do meio de nós, e ele cravou na cruz, ele crava na cruz. Israel, queridos, tinha um costume que, quando você não cumpria a sua palavra com o segundo, se eu comprasse um terreno do pastor Gilmar, eu casado com a Dani, meus 2 filhos,
E se eu não cumprisse minha palavra com o pastor Gilmar, eles colocavam um mastro no meio da praça de Israel. E ali estava a minha dívida. Posso bagunçar aqui um pouquinho? A minha dívida estava exposta. No mastro, a minha vergonha. E conta-se nas biografias que a minha dívida ficava exposta. Em um mastro. Se a minha esposa passasse, eles falassem, lá vai a esposa do caloteiro, daquele que deve e não pagou, aquele que comprou e não pagou. Ele é um devedor. Se meus filhos passassem, ali está o filho do Josinaldo. Aqueles lá que compraram e não pagaram. E às vezes levavam a esposa do devedor para servir em casa do rei ou de alguém. Levava-se os filhos deles para também pagar a sentença do pai. O pai era o culpado, mas toda a família estava condenada. E a Bíblia vai dizer que a vergonha era exposta. Porém, se alguém passasse e tivesse misericórdia e não aguentasse ver a vergonha do Josinaldo todo dia, se alguém passasse e olhasse para a vergonha minha exposta e passasse e escrevesse no papel, Tetelestai, eu assumo a dívida, eu pago a dívida do Josinaldo. Então essa pessoa aqui, ele tinha misericórdia de assumir a minha dívida, ele escrevia Tetelestai, em aramaico está consumado. Você está livre dessa dívida. Você não tem mais que passar vergonha, humilhação, porque eu assumi a tua dívida. Então este homem, ele tinha a obrigação de enrolar o pergaminho da dívida. Ele enrolava o pergaminho e ele colocava no mastro, enrolado. Agora eu podia passar livre. A minha família podia passar livre. Porque quando estava enrolado, estava dizendo, alguém assumiu a dívida, alguém assumiu a sua dívida. Eu nem sabia quem me salvou, eu não sabia quem talvez assumiu minha dívida, mas o pergaminho enrolado, com o prego cravado, estava dizendo, você está livre da tua dívida. Aleluia. E Colossenses 2 vai dizer isso. Ele arrancou do meio de nós a nossa dívida, a cédula que era contra mim, a promissória que era contra mim. Jesus, ele tira do meio de nós, ele amassa, ele leva na cruz e ele diz naquele dia, Tetelestai, está consumado, eu assumo o teu lugar, eu pago o preço, vá, você está livre. Agora, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão na cruz. Em Cristo Jesus. Sabe, queridos, é esta graça, este amor. Como alguém pode pagar? Filipenses vai dizer que pagar, você morrer por alguém bom, é razoável. Mas você morrer por alguém, inimigo e pecador, quem poderia fazer isso? E eu só fui para a África para dizer para eles que o preço da condenação deles já estava paga. Que a feitiçaria, o islamismo, não poderia mais os condenar. Se eu pudesse passar hoje a ceia e deixasse alguns de vocês sem ceiar, vocês ficariam bravos. Vocês ficariam irritados nesta manhã com o pastor. Porque pulou eu. Mas esse é o sentimento que muitos povos que ainda não conhecem Jesus não têm direito da mesa. E eles choram todo dia para serem participantes desta mesa. Só que eles não ficam irritados, eles choram. E há 21 anos atrás, quando eu fui para a África, quando nós chegamos no deserto, quando eu cheguei na capital, pastor, ali eu estava, irmãos. A minha esposa, vamos ficar na capital porque é melhor. E o Espírito Santo falou, não, pega o passaporte com o carimbo e vai daqui. A 280 quilômetros dentro do deserto. Irmãos, a capital era sem forma e vazia. Gênesis 1, irmãos, horrível. Não existe saneamento básico na capital, no país. Não existe banheiro, é tudo buraco no chão.
Chove 3 vezes ao ano. Agosto que eu mandei agora. O pastor viu a chuva que está acontecendo agora lá que eles me mandaram. O deserto, todo cheio de água, porque é o período agora, julho, agosto, setembro, final de outubro, começo de outubro. E eles estão dançando e felizes porque choveu. Eles vão agora plantar e colher. Quando eu cheguei, peguei os passaportes, fui para o deserto, minha esposa, para onde nós vamos? Eu falei, não sei. Pegamos um ônibus, que não se chama aquilo de ônibus. Meus filhos com máscara, a minha esposa, eu, todo mundo tocando neles, mexendo no cabelo do Guilherme, que tem cabelo tudo caracoladinho. E ele é muito branquinho, porque ele é branco. A África é negra. E eles tocando no Guilherme, o Guilherme irritado. Porque é a primeira vez que eles estão vendo estrangeiro. E aí nós fomos 280 quilômetros com aquela música, com camelo amarrado, com moto, mais de 90 pessoas dentro do ônibus, ovelha berrando, bicicleta, aquela música alta, o calor, as mulheres urinando dentro, comendo um monte de coisa ali. Eles comem giló puro, irmãos, eu não sei como, tomate na hora ali, e eles comendo e dançando, e 280 quilômetros que é infinito. Quando nós chegamos, parou num lugar lá, daí o mozão falou, aqui, eu falei, você é ponto final. Quando apareceu um senhorzinho com um burrinho, ele falou, vous allez. Eu não sabia nada de francês, era só português, mal português. E eu falei, oui. A minha esposa, moça, tudo está falando oui, desde o aeroporto, oui. Eu falei, amor, o que eu sei falar, ele está rindo, então ele está entendendo. Se está rindo, está tudo certo. Tudo era oui e bonjour. Bonjour é bom dia, mas o bonjour por causa do amaciante que as mulheres têm. Bonjour. Bonjour é bom dia. Então eu falei, bonjour e oui. Aí eu falei, pai, você está falando bonjour? Bonjour é bom dia. Você já repetiu 10 vezes para ele bom dia. E ele está rindo na tua cara. Eu falei, Pepe, tá tudo certo. E aí de repente ele deixou a gente numa casa, contrapiso, um vizinho da tribo dos fulanes, outro vizinho da tribo dos mocis e um vizinho da tribo dos sorrais. Eu não sabia falar nem francês, nem o fufude, nem o moré e nem o sorrai. Aí meus filhos, pai, que hora que nós vamos ver o leão? Girafa, que dia? Aí eu, não, filho, isso é na África do Sul. A gente está no deserto. Aqui é camelo e ovelha, ovelha e camelo. Não, pai, você está enganado. Eu falei, tá bom. Aí minha esposa pegou o caderno, pegou o dicionário, amor, vai lá na feira, na tribo, e procura na tribo tomate, procura banana, laranja para os meninos, arroz, feijão. Vamos já fazer a compra com o dinheiro que o Brasil deu, para deixar bem, porque ficar escrevendo e traduzindo os alimentos é muito difícil. Eu falei, tá bom, mas deixa para depois da manhã, só para mim escrever tudo certinho. Me preparei. Quando eu acordo outro dia de manhã, quando eu acordo 5 horas da manhã, um senhorzinho tomando banho, porque lá não tem muro, é tudo de barro, né? Ele tomando banho. Ô Nassara, John Ali, Afini Jan, Jantan, Noicored, Noigoli, Noidecama, Alhamdulillah. Eu olhei para ele, corri pra dentro de casa, falei, mozão, que misericórdia. Ele estava falando o fufude, que hoje eu falo que eu estudei 3 anos e meio. A minha esposa, calma, amor, a gente acabou de chegar. No outro dia, quando acordo, um rapaz da tribo dos mocis, que não, o bonjour não é agora John Ali, é Ibeogo. Aí ele, Nassara, Ibeogo, Lafi, Zacaramba, Kamakamamei, Amina, Alhamdulillah. E eu, Aí eu vou falar só mais um para vocês, o Sonrai, que é o Raman, foi consagrado pastor no Brasil, primeiro obreiro nosso. John Ali, bom dia. Ibeogo, bom dia. E agora não é nem John Ali e nem Ibeogo. Quando eu acordo no outro dia, o Raman pequenininho, ele chega, oi Nassara, brasileiro, ó, abaniken, basikumaken, abasikukomenai, alhamdulillah, porque se mistura com o árabe o dialeto. Aí eu, Depois de 15 dias apareceu um senhorzinho na minha casa, brasileiro, 15 dias, brasileiro, oui, je m'appelle Dao. Je m'appelle Dao. Vous êtes brasileiro? Eu, oui. Agora eu respondi certo. Sim. Oui. À partir d'aujourd'hui, je serai votre professeur de français. À partir d'aujourd'hui, vous allez chanter en français. Vous allez danser en français. Vous allez parler en français. Je m'occuperai de ta famille et je serai votre professeur.
Então ela falando que a partir de hoje, você vai falar em francês, você vai ler em francês, você vai dançar em francês. Hoje, a partir de hoje, eu serei o professor da vossa família. Então ali começou nossa jornada na língua francesa. E hoje fazem 18 anos que nós tentamos falar o francês. Estou brincando, a gente fala. Nós somos alfabetizados do zero. B com A, B. E foi maravilhoso. Quando eu fui para o mercado, 6 meses eu levaria para aprender o francês. Para pregar em francês. E Deus tinha falado que Ele seria comigo. Eu estava no momento lá ali, chorando, com raiva porque eu não falava francês e eu sou evangelista. E o Senhor olhou para mim, Ele se aproximou, Ele tocou na minha orelha, Ele falava: Senhor, abre os ouvidos desse jovem que deixou sua pátria, sua família, e vem numa terra desconhecida, destrava a língua e destrava, desbloqueia o seu ouvido para que ele fale e compreenda a nossa língua. E em apenas 6 meses eu estava pregando, ensinando, discipulando. Um milagre de Deus. Hoje eu escrevo para a embaixada, falo com embaixadores, normal, sem problema. Chego na França, eles falam: você aprendeu francês na onde? Eu, na África. Não, é impossível. Falei: é possível na África. Porque o francês tem uns 4 níveis. A minha esposa mandou eu comprar. Fui na feira, tinha berinjela, quiabo, jiló, tomate, repolho murcho e o inhame. Fui procurar o arroz, só tinha quebrado, quebradinho, quebradão. Porque é doação dos Estados Unidos. Então é resto. O óleo em tambor, óleo que já fritaram 1000 pastéis, doam para a África. A África é chamada de Poubelle de la France. O que é Poubelle de la France? A lixeira da França. Tudo que não presta na Europa, eles colocam em containers, geladeira que quebrou, mas eles deram uma arrumadinha só para uma semana. Micro-ondas, tudo que é contagioso, tudo que gera doenças, tudo que gera radiação, eles enviam em container para a África. E os desertos da África é tudo cheio de coisas que não prestam. Se tornando uma lixeira da Europa. Quando eu cheguei em casa com o macarrão, o óleo, a berinjela, o quiabo, o jiló, o tomate, a minha esposa: não, cadê o restante? Vai buscar? Falei: não, não deixei nada não, é porque não tem aqui na tribo. Ela: mas cadê o ovo, amor? Eu preciso fazer um bolo, preciso fazer... Já faz dias que a gente não come nem um pão, nem um bolo. Porque, irmãos, no deserto só tem um forno. E esse forno, ele fazia o pão, uma pasta, no chão, misturado com barro, quebra o dente, você tem ânsia de vômito, teu estômago fica pesado. E uma semana que nós comemos aquilo já foi o suficiente para não podermos comer mais, impedidos de comer, porque a gente ia morrer com aquilo ali. Mas eles comiam misturado com barro para multiplicar. Porque as crianças, eles comem uma vez ao dia ali. As mulheres comem uma vez ao dia. Quantas vezes eu no deserto eu fui ver, eu fui com um caminhão para outra tribo, e você passa a ver uma mulher com um bebê aqui, recém-nascido. E aquele bebê está procurando leite, se batendo. Mas a mãe coloca ali só para mexer no psicológico dele. E quando você volta à tarde com o mesmo caminhão com muçulmanos, você vê um pouco de areia no deserto e uma mãe lamentando. Quando a minha esposa pega a primeira malária, foi o terrível para curá-la. A quinina fez uma reação alérgica no corpo da minha esposa. A minha esposa ficou toda pipocada. Parecia que o corpo dela era pus, irmãos. E eu me lembro que o médico vinha, deu os remédios, um outro missionário australiano, Dr. Elliott, que foi sequestrado pelos terroristas. E a Madame Elliott vinha para cuidar da minha esposa. E eu discipulando. Meus filhos: pai, vamos embora. Mãe, vamos embora daqui. A mãe vai morrer. Foi curada, restaurada. Depois, um dia eu estou em casa e ela grita no banheiro: amor, quando eu fui ver, minha esposa estava vomitando sangue. Corro com ela para um hospital que nem no sonho você, mulher, gostaria de entrar. Não existe banheiro, existe pinicos. Quando a minha esposa me gritou, ela estava vomitando sangue, mas eu não sabia o que era. Orei, expulsei, ministrei, profetizei, nada. O sangue saía continuamente. Quando cheguei no hospital, ela com um balde da água debaixo da boca. Eles trazem uma cadeira de roda, coloca ela.
8 médicos vêm socorrendo, porque eram os únicos estrangeiros naquele hospital. Para esse hospital, todo mundo espantado. Quando eu fui me ver, eu já estava numa cadeira de roda, com as minhas pernas tremendo e querendo desmaiar. Porque minha esposa desmaiou, o balde caiu. Os médicos balançavam a cabeça e um médico atrás balançava o meu ombro e falava, ó, c'est trop difficile. É muito difícil a situação dela. E de repente o diabo aparece do meu lado. Uma geladeira, um freezer. E ele fala, ei, assassino, acusador. Ei, onde está o teu Deus? É isso que ele te retribui? Você enche o peito para falar dele. E assim que ele te trata, onde está ele agora? A tua esposa vai ficar aqui, você voltará para o Brasil com seus 2 filhos. E eu tremi, irmãos. E não pude falar nada. Fiquei parado olhando para minha esposa partindo. De repente, meu amigo, meu pastor, a cadeira de roda minha, eu comecei a sentir que pegava fogo na cadeira. E começou a atravessar o meu corpo. Aquele fogo começou a queimar literalmente por dentro. Eu olhei para o médico espantado. Eu senti que aquela energia, aquela força, aquela luz que queimava, aquele fogo, saiu de mim, passou por ela e ficou numa parede branca, onde tinha mais uma pessoa. E eu fiquei com meus olhos fitos naquele fogo. É como um sol minúsculo, pastor. Queimava, mudava de cores, vermelho, amarelo. E era como um chama de fogo. E uma vez saiu, filho, eu estou aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Operando eu, quem pode impedir? Será vacina, uma voz. Deus estava ali. Ele falou, veja o que eu faço. A minha esposa volta, faz transfusão de sangue. Em um país como é de AIDS do mundo por causa da poligamia. Muçulmanos que casam com 13 mulheres. Minha esposa levanta. Os médicos se assustam. Transfusão de sangue. Ela olha para mim, não, amor. Aí eu, vem na minha fé. Pode fazer. Nenhuma contaminação. Deus estava ali. Ele não mudou, igreja. É o mesmo. É isso que me constrange. Ele não mudou. Ele é o mesmo. É o mesmo Deus. É o mesmo Cristo. Toda a nossa maldição foi jogada nele. Todo o veneno que estava em mim. Por eu olhar para ele. Por você olhar para ele na cruz. Como aquela serpente maldita. A serpente desde o Éden ela foi maldita. Deus falou, eu te amaldiçoo. Jesus se tornou maldito no meu lugar naquela cruz. Ele se tornou maldito por causa de você. Ele merece toda a nossa reverência. Toda a nossa adoração. Todos os nossos recursos. Toda a nossa vida. Inteiramente, completamente. Tudo por ele e para ele. Ele é digno, o Cordeiro é digno. E de repente, voltamos para casa. Eu naquele vale de ossos secos, chorava dia e noite, pastor. Porque eu não conseguia ver aquelas crianças descalças. Queimadas, nuas, barrigudas, não de comida, irmão, mas era de verme. A água captada da chuva passa pelo deserto com excrementos de camelo, de pessoas, porque não tem banheiro. Eles captam aquela água para plantar, lavar, tomar banho, beber. Eu vi mães morrendo, crianças morrendo, fetos e aquela coisa toda. A água mata, a fome mata, a malária mata todos os dias. Peguei a primeira malária, a segunda malária, a terceira malária, quinta malária, a sexta malária. Minha esposa pediu na madrugada para o Brasil orar, porque eu estava partindo. A hemorrágica é 16 horas, a cerebral é 18 horas. Não, inverso. A cerebral é 16 horas e a hemorrágica é 18 horas. Eu já estava soltando sangue para todo lugar. O médico falou, não tem mais o que fazer com você. Eu estou lá na sexta malária. Eu não vou poder falar de 6 malária para você, mas vou falar da sexta. E a sexta malária eu fiquei internado. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Meu filho estava comigo, olhava para mim. Hoje você está me vendo com 64 quilos. Hoje eu estou bem, irmãos. Cansado? Sim.
Mas quando você me visse lá naquele hospital, ali você ia falar, ele está partindo. Você poderia contar todos os meus ossos. A minha esposa tinha que ir em casa buscar água, porque não tem água no hospital, não tem sopa. Meu filho chorava, pai, não deixa a gente agora, pai. E eu falava, filho, papai não vai partir. E se o Senhor me recolher, cuide da sua mãe. Só tinha eu e ele, o mais velho no hospital. O mais novo com a minha esposa. E eu falava, você é o homem da casa. E meu filho com o fone olhava para mim, às vezes eu parava olhando para ele, ele olhava para mim. E eu falava, Deus, este é o fim. E eu me lembro que num domingo de manhã, minha esposa saiu, vai buscar água e fazer um caldinho, porque eu não comia mais nada. Eu estou de manhã sentado, corcundo, seco. Meu filho, pai, quer tomar um banho? Eu falei, não, filho. Minha voz embargada. Sentei na beira da cama e falei, papai, como eu queria partir da minha pátria. Como eu queria partir do lado da minha mãe. Porque meu pai, isso já levou, eu não podia ver o rosto dele. Porque eu estava no deserto, na hora que o Senhor o levou. Mas o sacrifício valeu a pena. Então nenhum sacrifício que eu fizer vai pagar o sacrifício tão grande que o Senhor fez por mim. Como filho mais velho, eu não pude ver meu pai no caixão. Eu não tive esse privilégio. E ali eu orava, Senhor, me restaura, só para mim voltar ao Brasil. E comecei a sussurrar com ele. Sussurrava. O médico pegou meu sangue de manhã, falou, ó, 4 da tarde eu volto. Mas eu não posso te dar mais nada. Josinaldo, se for hemorrágica, eu não tenho recurso. Se for cerebral, pior ainda, só o Brasil. Ou um hospital francês na capital. Eu não tinha dinheiro. Era ali ou ali. E de repente, um vento dentro do quarto. E eu olhei para o Felipe e falei, Pepe, você está vendo? E ele vendo o quê, pai? Um redemoinho começa a formar. E 1 metro, parecendo essa faixa ali, ó. Ficou tudo nuvem, pastor. Aquela névoa, tipo algodão doce. E eu comecei a ouvir orações de crianças. Jesus cura o tio Naldo. Jesus cura o tio Naldo. O tio Naldo está levando comida para as crianças. As vozes começaram a aumentar e a engrossar. Senhor, aí está teu servo, Senhor. Atravessa este mar, entra naquele quarto, toca no teu filho. E aquilo, meus amados, eu comecei a ouvir oração dos irmãos do Brasil em português. E meu corpo foi tomando forma, fui recebendo força. Levantei, meu filho levantou. Falei, Felipe, eu estou bem, Felipe, eu estou pronto. Felipe, eu estou bem. Olha para o papai, tomei um banho, saí, me toquei. E aquela névoa no meio do quarto, uma coisa gostosa. E a oração não parava. E eu todo já de pé, dizendo, Felipe, o papai não está sentindo febre. Foi muito dor. Nenhuma dor está em mim. O febre parou, filho. E o Felipe, sem saber, quando dá 3 da tarde, o médico entra rápido no meu quarto com os exames, irmãos. Falando, Josinaldo. Aí você fala, mas Josinaldo, como? Porque ele entrou e pegou meu sangue de manhã. Como que? Ou seja, quer dizer que Deus primeiro foi lá no laboratório, limpou meu sangue lá, para ele logo vir no meu quarto, para me dar uma alta. Ele fala, eu acabei de pegar os resultados, as tuas plaquetas que estavam muito baixa, foram para cima, a tua malária sumiu, você está liberado hoje, pode ir embora, Josinaldo. Eu não sei o que aconteceu, mas você está curado. Eu disse, Senhor, eu sei porque eu estou curado, porque o meu Redentor, ele vive. E hoje eu estou aqui. Fui resolver o problema da batata do meu filho, que ele queria batatinha com sal. Não tinha batata do meu filho. Todo dia, papai, quero batata com sal. Batata com sal. O Felipe pedia sucrilhos e a Dani ovos. Resolvi o problema da batata a 80 quilômetros. Encontrei uma senhora
Lá em Efésios 3:20, se não me fala a memória, diz assim que ora. Esse ora não é de oração. É um pai e uma mãe batendo assim na filha, ora. Você acha que a mamãe não vai te ajudar você a fazer isso, essa prova? Você vai passar, ora. O papai e a mamãe sempre vai estar do teu lado. Deus está dizendo, ora. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais além do que pedimos, ou pensamos, imaginamos. Eu fui orando no deserto, 80 quilômetros. Peguei um ônibus 4 da manhã para voltar meia-noite. Eu me lembro como se fosse hoje, meu pastor. Eu dentro do ônibus, Senhor, só preciso de 4 batatas. Eu vou guardar a casca, eu vou guardar a casca para fritar ela depois, Senhor. Como lá nos tempos antigos, com a minha mãe, que já comeu casca de batata, sabe? Não é, Daniel? Nada se perdia. Ou você coloca bife, eles falam, que droga, bife de novo nessa casa. Nossos filhos e netos estão fazendo isso. E a gente ri. Ah, netinho, ah, filha, então você quer o quê? Fala pra mamãe que a mamãe te dá. Como que você quer o teu frango passado? Como você quer a tua picanha? Mãe, eu não quero picanha, mãe, não tá entendendo? E os pais estão perdidos no o que servir para eles. Os hóspedes do século XXI. Ingratos e irreverentes. Desobedientes a pais e mães. E por isso estão morrendo rápido. E aí eu cheguei a 80 quilômetros, tinha uma senhorinha sentada, 2 senhoras, e aquele vapor do deserto. Pouca água, camelos olhando, alguns viajantes, tuaregues, nômades do deserto. Oh, mon ami, oh, bonjour, salam aleikum, aleikum salam, alaikum. Acabou. É você, o deserto e Deus. Deserto não mata, te forja. O deserto faz você aprender a estar satisfeita. A estar satisfeito. A senhora estava ali com berinjela, quiabo, tudo seco, tomate, um repolho murcho, 2 repolhos murchos, e tinha um pouco de inhame, murcho, e alguma coisa diferente do lado, uns 3 quilos. Eu olhei, sei qual, o que é isso? Ela, batata. Aí eu, batata. 3 quilos, ela, leva tudo. Levei, cheguei meia-noite em casa. Quem está acordado esperando? O Gui. Papai, meu herói, conseguiu a batata, papai? E aí eu falei, consegui, o seu herói conseguiu a batata. E ele com 3 anos falou, papai, eu estava orando aqui, 4 anos, eu estava orando aqui falando, papai do céu, prepara alguém com batata, bastante batata para o meu papai comprar. Fui resolver o problema dos ovos, não tem ovos, porque os pintinhos quando faz pio, os africanos comem porque a fome é extrema. A Bíblia diz, tudo que respira, que tem fôlego, louva o Senhor. A África, tudo que respira, eles comem. Um dos episódios foi quando eu matei 2 ratos no meu quintal gigantes, que estavam escondidos. Quando eu joguei no muro, eu pensei que tinha batido na cabeça de alguém, porque eu ouvi um grito. Quando eu abri meu portão, tinha mais de 50 crianças, disputando aqueles 2 ratos, rasgando para o comer. Você vê de tudo, eles lambendo lata de sardinha, a tampa. Você vê eles comendo de tudo e fazendo de tudo. E aquilo doía demais. E a minha oração é, Senhor, porque eu estou no vale de ossos secos. E o Senhor só profetiza e você vai ver. Profetiza, eu não te trouxe como espectador, como observador e nem um jornalista. Eu te trouxe para você profetizar aqui. Vai sair água daqui, filho. Isaías 41, 18 diz, o sedento busca por água, filho. E ele não encontra água, a sua língua seca-se de sede, porém eu te trouxe para você abrir fontes aqui. Porque eu sou Deus que abre fontes no deserto. Aí eu falei, Deus, então dá um poço para mim. Nasce o primeiro poço. Aí eu fui numa escola, falei, doutor, professor, tem merenda escolar? Meu filho falou que não tem. Ele falou, não tem, não existe. Eles só comem 6 horas da tarde, todo dia. Que é o milho que os pais pilam. E tem que racionar, porque se não racionar, morre. Então eles colhem o milho, guardem o milho e semeiam o milho. E comem aqueles são. É por isso que diz uma oferta não pode... Tem dinheiro, irmãos, tem recursos, tem sementes que não pode comer. Você tem que semear, porque ela apodrece, morre, faz mal. E o africano entendeu isso. Tem sementes que você é proibido de comer. Você tem que semear.
para que outros vivam. E de repente, fui na capital, comprei 13 pintinhos, descobri uma senhora que vendia pintinhos, mas não para o norte. Ela falou, você vai pagar preço do boi, porque é muito caro, e lá não vai viver, porque tem serpente, tem escorpiões, lá você tem os ratos, você tem a peste do deserto, você tem uma praga lá, que é verdade, e tem um calor que é 50, 52 graus, eles vão morrer. Aí eu falei, não, eu quero comprar, dá para mim, 13. E vim conversando no ônibus com eles. Petinhos, eu vou levar vocês para um condomínio fechado, vou cuidar de vocês. Só preciso que 4 de vocês sobrevivem. Só 4 se tornem frangos e me forneçam um ovo por dia. Só 4. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, Daniel. 4 meses, todo dia eu orava, Senhor, guarda esses pintinhos. À noite. E de manhã eu abria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Obrigado, Senhor, gratidão. Eu deixei um cestinho, pastora. Eu deixei um cestinho bem em cima do meu galinheiro, assim, para o grande dia chegar. Quando passou 4 meses e meio, a minha esposa estava cansada de comer bolo com gosto e cheiro de vinagre, irmãos. Nós enjoamos. O aniversário dos meus filhos foi com gota de vinagre. É horrível. Ela fazia um bolo de manhã, substituindo 2 gotas de vinagre por um ovo. 6 gotas de vinagre, 6 gotas de vinagre, 3 ovos. O bolo cresce, mas o gosto e o cheiro permanecem. A gente cansou, mas era o que tinha. Meus filhos oravam, agradeciam e comiam. Oravam, aprenderam a comer quiabo, jiló, berinjela, repolho. Tinha o macarrão, o óleo, o sal, feijão não existia, hambúrguer só em sonho. E eles foram crescendo, vendo um milagre todos os dias. Todos os dias. Eles viam a boa mão de Deus trazer. Quando dá 4 meses e meio, eu vou no galinheiro. Quando eu abro o galinheiro, não tinha um ovo, não tinha 2 ovos, não tinha 4 ovos, tinha 13 ovos espalhados. Essa igreja é pentecostal e dá glória a Deus por causa do ovo. Quando eu peguei aquele cestinho, foi o melhor buquê de flores que eu dei na história para minha esposa. Foi o melhor buquê de flores. Quando eu peguei os 13 ovos, chorando. Quando eu falei, mozão, ela sai na minha porta lá. E eu falei, 13 ovos, minha vida. Ela me agarrou, me beijou, falando que eu era o cara. E que não tinha homem igual eu, que eu era o cara. E que eu era o cara, e me agarrou. Eu, calma, mozão, eles gritam aí, mozão. Me abraçaram. Naquela manhã nós comemos uma omelete. Meio-dia comemos ovo cozido. E à tarde foi o nosso primeiro bolo. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Toquinho. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós, não é verdade? E ali nós fomos. Nasce o primeiro poço, segundo poço, terceiro poço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Hoje é 11 poços. Primeiro é o parquinho do deserto, de madeira. Hoje são 6 parquinhos completos de ferro. Escolas de palha. Hoje são 6 escolas de alvenaria. Os pastores nossos, os obreiros, moravam em casas de palha. Um buguro, uma casinha redonda de índio. Hoje são 23 casas construídas. Um centro de formação teológico, Esdras, onde nós formamos missionários, pastores, líderes da África para a África.
Hoje são 16 motos compradas, 2 centros de costura, 4.650 crianças que hoje nós alimentamos, já vai fazer há 18 anos que nós damos o pão e o suco na merenda escolar, o pai e voz de comer. E Deus tem mudado a história. São 26 igrejas. Batizamos este ano 225 irmãos. Estamos agora mais 175 para novembro. Muçulmanos estão se rendendo a Cristo. Feiticeiros estão se rendendo a Cristo. Animistas estão se rendendo a Cristo, porque eles estão entendendo que o preço foi pago, que nenhuma condenação a mais para aqueles que olharem para o Cristo ressurreto. Mais um testemunho para vocês, eu vou passar o vídeo pequenininho. Cara só, pastor, estou tão à vontade. Ainda bem que não tem relógio aqui. 11h35. Quer que acabe 1h da tarde? Estou brincando, não estou indo para o final, irmãos. Eu estou dentro do carro com a minha esposa, troquei minha moto por um carro, uma pampinha. Estou lá para a inauguração de um poço. Estou indo no deserto, dançando, Deus da minha vida, cantando do carro, fica comigo e desertamos. Aquele calor, pastor. Só eu e minha esposa, dava um beijinho, quando. É deserto, não tem ninguém ali. Deserto favorece, hein? Ainda mais que eu já tinha dado os ovos lá. E olha, amor, que deserto lindo. Essa sequidão, mas revela a glória de Deus. De repente, 2 homens terroristas param lá na frente com 2 fuzis. À esquerda, a 30 quilômetros, tinha o Níger, terrível. E à direita, a 30 quilômetros, tinha outra fronteira, o Mali. Se ele levasse a gente para cá ou para cá, acabou. Porque nós temos histórias de outros. A gente precisava chegar no destino, na nossa igreja lá, Burkina para Cristo. Eles pararam, eu falei bonjour, falei good morning, falei buenos dias, falei assalamu alaikum, em árabe, falei tudo. Eles não me responderam nada. Um entrou no meu carro sem pedir licença, o outro entrou atrás da carroceria. E eles se olhavam com o turbante, porque eu nômades do deserto. E época de terrorismo, desde 2014. Burkina, o terrorismo matava. Padres, freiras, americanos, franceses, mataram muita gente. Fomos expulsos do norte. Graças a Deus que fomos expulsos. Porque mataram meu professor no norte, no meu lugar, fuzilado. Único professor na época. Ele me para, e ele, alê! E eu conduzindo, vai. E eu falando, Senhor, eu não posso entrar à esquerda, nem para a direita. Eu preciso passar essa fronteira. Senhor. Mas é uma fronteira sem guarda, irmãos. É uma fronteira. É uma travessa no deserto. Se tivesse guarda. Ele olhava para trás para ele, e eu olhava no retrovisor para ele. E eu falava, mozão, não tá bom. Não abra a tua porta por nada. Aconteça o que aconteceu, me lembro. Não abra a tua porta por nada, porque eu sei o que eles querem. E eu falava, Deus, eu sou sanguíneo e colérico. O Senhor me conhece. Eu já vi um mais fraco. Eu já vi quem eu vou subir no pescoço. Se ele tocar na minha esposa, eu sei que eu vou, de qualquer jeito eu vou. Mas ele vai ir junto. O Senhor age em nosso favor. O negócio tá feio, tá ruim, só tá vendo. A minha pampinha tem um quebra-vento, que é igual do Fusca, Brasília. De repente, aquele calorzão, a minha Dani chorando, tremendo, e eu tremendo no volante. E o Senhor, prepara um guarda, prepara alguém, Senhor. Prepara alguém, Senhor, alguém. Senhor, ajuda-nos. E eu mostrando firmeza por fora para minha esposa, amor, tá tudo certo. E tremendo e borrando por dentro. Tava mesmo. De repente fez. Dentro do carro. Aquele mesmo redemoinho do quarto. Que amor é este, irmãos? Aquele redemoinho dentro do carro. Só que não era quente, era uma brisa
suave. Aquela de Elias. Elias, sai. Aquela voz bem suave dentro do carro. Filho, eu já dei ordem aos meus anjos ao vosso respeito. Estou aqui. Veja o que eu faço, filho. Pastor, quando o Senhor falou dentro do carro, veja o que eu faço. O rapaz lá de fora bateu no teto do carro. Pá! Parei o carro bruscamente. Ele desceu. Tinha visto um fantasma. Ele viu um fantasma. Eu não sei, não me pergunto o que ele viu ou ouviu. Mas para eles não foi bom. Ele saiu, pulou do carro, o outro saiu. Olhou para mim, para minha esposa. Vai, Alê, vai, segue. Eu vim alto, desconfiado, liguei o carro, joguei o primeiro, segundo, terceiro, e foi dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E hoje eu estou aqui, porque só o Senhor é Deus. Que amor é esse? Que amor é esse, queridos? Que amor é esse? Um amor que não tira os olhos de você, ele te vê nos momentos mais terríveis da tua vida, no teu quarto. Sabe, quando tudo diz que não, é o que eu cantei no dia que meu pai morreu, eu recebi um telefonema do meu pastor, e eu cantava chorando. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre ti não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de ti. Sua destra te sustenta e te faz vencer. O Deus do impossível. É Ele que está aqui desde o começo do culto. Quantas vezes eu tive que cantar esse louvor lá, irmãos, pensando em voltar, em desistir. Eu poderia passar até a tarde contando as doenças, o câncer maligno que a minha esposa pegou de presente no deserto. Tirou metade do seu rim, rasgaram de frente a trás, tiraram toda a sua trompa, depois com mais uma hemorragia. Tiraram tudo dentro dela. Depois nós tivemos outras, meu filho teve malária, tivemos bactérias. Fomos ameaçados dentro de casa pelos muçulmanos. Na rua fui parado por 10 homens que tentaram me bater. Solidão, tristeza. Teve semanas que eu não conseguia levantar. Quando eu levantava, minha esposa orava de madrugada e era a vez dela. Tudo isso a gente passou e passa e vai passar até Jesus voltar. Porque Ele é o nosso Deus e nós somos esse. Porque se eu e você entendermos que não há romantismo em ser crente, está tudo certo. Pedro andou com Jesus crucificado de cabeça para baixo. Tiago andou com Jesus decapitado. Estevão conheceu Jesus, virou crente, apedrejado. João Batista vai dar um de crentão denunciar pecado de crente? Perde a cabeça porque denunciou o pecado. A mensagem não era romantizada e nem humanizada. Era a mensagem, arrependei-vos. Raça de víbora. E o povo era crente, com essa palavra dura. Paulo resolveu ser crente, decapitado. Timóteo, coitado, estava tão quietinho na igreja. Paulo vai e tira o jovem, prepara-o, transforma em pastor, prega contra a idolatria romana, pisoteado, 3 dias depois morre porque denuncia pecado. Outros dilacerados no Coliseu, comidos por leões, pregados em X, queimados nas fogueiras, porque eles entenderam que não haveria romantismo em ser crente. Há uma cruz, há um preço a pagar. Ou nós somos crentes, ou mundo. Ou é céu, ou é inferno. Ou é pecado, ou é santidade. Meu corpo e minha regra não existe.
Isso é ideia de Eva. O diabo falou para ela, bobinha. Todo dia ele vem para te dar instruções como se vestir, como fazer, qual nome dá para os animais. Bobinha. Come que você vai ser igualzinho ele. Tem a vida própria, para de ficar sendo mandada. É bom. E hoje nós temos. O que se mais abre no Brasil é academia e pet shop. Se cuidamos do nosso exterior e cuidamos dos nossos cachorrinhos, chamados de filhos e filhas. Passamos a chamar Jesus de você. Uma catástrofe no nível do louvor do Brasil. Porque os discípulos só chamavam Deus de Yahvé. A primeira vez que eles veem Jesus chamando Jesus de Abba, Pai, Paizinho, eles se escandalizaram. Pai, Paizinho, Abba, Pai. Pedro olha como pode chamar Yahvé de Pai. Isso não pode. E Jesus, sabendo, Jesus termina a oração, senta com eles, fala, senta aí vocês. Pega os troncos de madeira aí. A partir de hoje, o Pedro fala, mestre, o que é isso? Como que o senhor chama Yahvé de Pai? Nunca nós fomos levados a uma intimidade dessa. A partir de hoje, vocês vão orar assim. A partir de hoje. Pai nosso que está no céu. A primeira vez que os discípulos foram levados a uma intimidade com Deus. Aí Davi vai chamar Adonai, Senhor da minha vida. O judeu não pode pronunciar eu sou médico, eu estou médico, porque o eu sou, Faraó e todos eles sabiam que é só ao Deus Criador dos céus. E o worship trouxe hoje para o Brasil, junto com as churches, o você, o irmão mais velho, o íntimo. E na verdade nós não sabemos mais o que é hino, o que é música, porque nós o tratamos como você. Um juiz você nunca tratará de você. O meu pai nunca ousei chamar de você. Minha mãe até hoje, nunca você. Na África, se você falar num louvor Jesus, eles param. Nunca. Mas o Brasil gostou. Ficou legalzinho, ficou bonitinho. Tratar o Senhor de você. Porque perdeu-se o foco do Brasil. E está tudo normal. Nossos filhos com celulares dentro das igrejas. Só come com o celular. Só fica quietinho com o celular. Nossos adolescentes têm opção se vai para a igreja ou não. A gente vem quando quer. Ai do pastor ou do diácono se perguntar. Posso faltar o dia que eu quero? Porque eu não tenho tempo. Quando você fala que não tem tempo, você está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus ele é o dono do Kairos e do Eros. Kairos e Cronos, desculpa. Ele fez o Cronos, que ele é o tempo. Não tem preso. Ele não é preso no tempo. E o Kairos, o tempo do seu Kairos, o nosso Cronos. Nós estamos presos no tempo, Deus não está preso. Então, quando você falar, não tem um tempo para vir para a ceia, você fala assim, é melhor você falar assim, para não chamar Deus de mentiroso. Pastor, não é minha prioridade participar da ceia. Quando você fala, não leio Bíblia porque não tenho tempo. Não tenho tempo. Não fala não tenho tempo, que ofende a Deus. Ler Bíblia não é minha prioridade. Eu não tenho tempo para ensinar meu filho a Bíblia, como Deuteronômio 6 fala. Não, ensinar a Bíblia para o teu filho não é prioridade. Nós passamos a terceirizar nossos filhos, a educação, ganhamos o presente de Deus, a herança, jogamos numa creche, as professoras mal preparadas estão lá sentadas, chamando eles de praga, desce daí sua praguinha, eles com o celular namorando, conversando, amor, tô aqui, desce praga daí, por isso que a tua mãe joga você aqui, e as crianças não estão dormindo, as crianças estão tendo pesadelo, pastor, vem orar pro meu filho, que eu não estou entendendo porque não está dormindo, tá assim, aí tem TOD, tem TDAH, tem um monte de coisa, uma lista, e não sabemos por quê. Por quê? Terceirizamos a educação dos nossos filhos. Uma infeliz de uma psicóloga americana falou assim, olha, não batem vossos filhos quando pequenos, porque pode alterar no desenvolvimento psicológico deles. E aí a filha dela se suicidou, ainda adolescente. A Bíblia vem dizendo, pais, não retireis as varas dos vossos filhos, para que quando eles venham crescer, eles não venham vos humilhar e vos vergonhar. Nós vamos ouvir quem? Uma psicóloga ou a palavra? Meu pai até os 16 anos ele me cacetou na vara. A minha mãe falava, Jonas, não passe do menino assim. E ele falava, eu prefiro ver ele chorando hoje do que eu e você chorar amanhã, mulher. Eu nunca bati, nunca mexi com as meninas, nunca falei um palavrão para as meninas. Eu casei virgem, minha esposa casou virgem. Nunca roubei ninguém, nunca defraudei ninguém. Nunca desrespeitei meu pai e minha mãe, sempre fui submisso aos meus pastores.
Porque meu pai tratou na vara. TOD era na vara, TDAH era na vara, tudo essas siglas aí, tudo era na vara. Pega uma vara, pega um chinelo, bata com amor, não bata na raiva. Amanhã, minha esposa tinha a cadernetinha do Felipe. Amanhã você vai apanhar por causa disso, disso, disso. Chegar no outro dia, Dani, tô calma, senta aqui, meu filho, no sofazinho do pensamento. Hoje você vai apanhar, lembra de onde que você fez? Hoje você vai apanhar por causa disso, disso, disso. Mamãe não tá com raiva, mas eu vou te corrigir. Você hoje é 3 varadas, tá? Se você se bater, é 4. Toma. Tá aí o Felipe. Amém, irmãos? Vamos assistir um vídeo pequenininho, rapidinho? Para não ficar esse clima ruim aqui? Né? Porque eu não vim para isso. Né? Não, irmãos, só esquece. A minha esposa falou, amor, não fala isso no final da palavra, amor. Nas palestras você fala de casais. Amor, quando eu estiver palestrando você fala. Mas não... Aí, em vez de quando dá, sabe? Vamos ver um vídeo pequenininho para a gente botar o clima. Irmãos, esquece o que eu falei, tá, irmãos? Tá bom? Irmãos, esse vídeo é um resumo de 14 anos dos 3 países, porque o novo vídeo saiu esta semana, tá bom? Mas esse vídeo é para vocês terem uma ideia do que nós vivemos os 19 anos. Aqui está um resumo do que um missionário, quando ele vai com o objetivo, ele faz no deserto, ou no campo missionário. Só fui levar para eles o tetelestai está consumado. Eu falei para eles que estavam livres da condenação. Só isso. Depois daqui eu já passo o microfone, viu, irmãos? E aqui só estão os 3 países. Burkina, Togo e Benin. Só que hoje eu cuido de Burkina Faso, Togo, Benin, Costa de Marfim e Gana. Deus nos levou nesses 5 países, 26 igrejas hoje. O deserto aqui é no Togo. No Togo é cercado pelo mar. Então vocês vão ver essa contradição de árvores. Porque o Togo é cercado pelo mar. Burkina não. Aqui o pão, passamos a aprender a fazer o pão já individual, era bengala. Vocês entendem bengala, né? Bengala, nós aprendemos a fazer o pão cortadinho. Melhor pão, irmãos. Não tem manteiga, não tem presunto, não tem queijo, não tem maionese, não tem nada. Não tem nem requeijão, nada. Mas tem amor, irmãos. São 4.650 crianças, quase 5.000 crianças. Que todos os dias na merenda escolar ganham pão suco que não tinha. Hoje tem roupinhas, eu levo roupa, chinelo, tenho 2 filhos adotivos, os 2 vieram para o Brasil, um está no Brasil aqui, enfermeiro-chefe lá em Minas, e o outro cuida do orfanato lá na África. A África é minha vida, irmãos. Eu vibro com a África. Quando tem muitas crianças que chegam de outras tribos, a gente tem que fazer o que Jesus fez, 150-50, e nós vamos dividir metade para cada um. Porque temos que pegar 2. Tem um menininho aí, hoje ele já é adolescente já. Ele sempre pegava 2 pãozinhos, esse aí, ó. Aí ele comia um, escondia um, pastor. Ele comia um, escondia um para levar para casa para a mãe. Esse é daqui, quer ver, ó? É o meu filhão, quer ver? Não, esse não. Esse também é maravilhoso. Mas é esse aqui, ó. Olha que sorriso sapeca. 2 pãezinhos, peguei 2, tio. Eu não tinha vergonha não, tá? Eu peguei 2. Sempre ele comia um e guardava outro. Olha aqui, ó. Aqui já é outra tribo que não dá para fazer pãozinho separado. Só a bengala. Olha que alegria. Uma bengala para 2. Para passar o dia todo, até as 18 horas. Programa brincar. Uma paixão do Josinaldo, irmãos. Primeiro parquinho foi de madeira no meu quintal. 150 crianças. Sonhei. Deus, eu preciso de um parquinho de verdade. Eles merecem. Porque não é favor, é dignidade. Irmãos, fizemos o projeto na época. Levei para o cegaleiro, compramos o ferro. Ele fez peça por peça. E saiu isso aí. 6º parquinho já no deserto. Porque não é um favor que fazemos. Toda criança tem o direito de brincar, de educar, de comer, se vestir e de ser feliz. Olha lá, na tribo a gente brinca de lançar argola com os adultos, porque eles pediram nas quartas-feiras brincar com os adultos. Aí a gente teve que montar um programa. Adultos também brincam. Aqui é o Natal, irmãos. Em novembro agora estou indo para a África fazer o Natalzão. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Todo Natal nós fazemos. Esse foi o 6º parquinho, todo colorido. Olha lá, irmãos, até o monta-monta. Vocês vão ver a escola, que chique, irmãos.
A minha esposa me procurando, perguntando para o Alcione, e eu estou lá atrás, arrumando a balança, a de costas. Porque eu ia inaugurar esse parquinho nesse dia. Irmãos, são 5 escolas e vamos inaugurar a 6ª. Isso aqui é do ano retrasado, tá? Este ano vou dentro da escola. Uma menininha de 9 anos falou: tio, posso sonhar com uma escola de verdade? E eu falei: filha, Deus falou que aonde eu tocasse meu irmão, ele me abençoar. Abrimos a palha, eu falei: olha para o deserto. A primeira escola vai nascer ali, ó. 9 meses, com uma gestação. Foram 9 meses, um orando, contribuindo. Eu tenho as 2 fotos hoje dela. Nasce um sonho, nasce um esqueleto, um projeto pela forma, uma escola de verdade. A dança é a expressão da gratidão, porque vocês vão ver o que aconteceu. Hoje nós vamos inaugurar em novembro, no simpósio vocês vão ver a escola que nós vamos inaugurar. É em novembro isso. Hoje outras tribos enviam seus filhos, muçulmanos, feiticeiros. Olha que escola linda, queridos. Essa foi a nossa escola, mas ó. Hoje tem 2 caixas d'água para captar água da chuva. Eu mesmo fiz as calhas, junto com os nativos. Quando chove, enche tudo. Hoje elas estão uniformizadas, merenda escolar, material didático, mochilas, irmãos, hoje. Olha a água que eles bebiam, irmãos. Esta é a água que eles bebiam, que eu falei que matava, irmãos. E eu falei: Deus, o Senhor falou que onde eu pisasse, o Senhor está comigo. Então faça jorrada do deserto. Agora mete pressão aí, hein, galera. Escuta, irmãos. Só o Senhor. Que só Ele pode dar. Olha, irmãos, o primeiro poço do deserto. Esse foi o primeiro poço do deserto. Que Deus é esse, irmãos? Que faz projetos no deserto. Deus está cuidando do teu deserto, viu? Deus está cuidando do teu deserto. Vai sair água daí. O Senhor vai jorrar a vida. Aqui é um poço terminado. Aí eu peguei 2 modelos de poço, porque o vídeo ia ficar muito longo. Esse vídeo, eu peguei os 2 poços que deu mais trabalho. Que passamos noite tentando achar água. Aqui todo mundo desistiu. Não tem água, foram embora. Eu falei: eu tenho água, porque a Bíblia diz que tem água. Isaías 41, 17, 18 diz: eu farei águas poços no deserto. Só que essa terra vermelha assustou, pastor, porque não era um bom sinal. Porém, de repente, vitória. Vitória, queridos. Olha, queridos, quer ver a água? O pastor vai estar na frente do poço. O carro já saiu todo, quer ver? E agora a água cristalina. Olha lá. O pastor Nadar que veio no Brasil. Nós levamos as 2 águas para o deserto. Água que Jesus levou para a Samaritana. Para saciar a sede. Aumenta aí um pouquinho, por favor. Só nessa parte aí. Eu estou dizendo, agora você pode beber essa água. Porque essa água aqui nunca mais vai te matar. Você vai gerar seus filhos, você vai fazer sua comida, vai tomar banho, ficar cheirosinho. As casas dos obreiros, pastor, é tudo casa de palha, assim. Hoje, esta casa do nosso pastor, esta casa do pastor, esta casa do pastor Emanuel, esta casa do outro pastor, são 24 casas construídas entre elas. Centro de formação teológica, tudo no deserto. A minha esposa é mestre, então minha esposa ela forma, ela discipula junto. Começamos um seminário debaixo de praga. Hoje nós temos um computador, hoje temos caderno e ventilador. Placa solar. Centro de formação de costura. Nós compramos tecidos, nós damos o tecido para as mulheres. Uma formação de 3 anos. Depois de 3 anos, elas levam a máquina para casa, começam a render recursos para ajudar na casa. A Jubrac 2019. Formamos a nossa Jubrac, queridos. Top demais. São 26 igrejas. 2 foram inauguradas esse ano. O que é igreja na José Nova? Veja. Pentecostal, irmãos. Olha aí, ó. Olha aqui.
Igreja, eclésia, chamados para fora. Em qualquer lugar que você estiver, mais de 2, a igreja está junto. Porque eles não dão terreno de graça para estrangeiro. Só que eu falei, daqui uns meses vocês vão ver o que nós fazemos com seus filhos e vocês vão dar. Se estiver debaixo da árvore, debaixo da lona. Olha o tamanho dessa igreja, irmãos. No meio do deserto, olha o tamanho dessa igreja. As crianças estão aqui e vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Eu estou pegando em francês, mas estou traduzindo em Bomartier. As crianças entendem a mensagem. Os muçulmanos atrás entendem a mensagem. E no final aceitam a Jesus como Salvador. Aí depois eles dão os terrenos de graça. E a gente constrói a igreja de 120 telhas, padronizada. No Benin, irmãos, berço do voodoo. Benin, o berço do voodoo da feitiçaria. Nós vamos usar uma árvore para você. Eu falei, tá beleza. Uma árvore. Passou os meses, deram terreno. Construímos a igreja. A Bela está pregando 1,50 m, mas manda, viu? E pega. Eu falava para a esposa que ela não é gato, mas 4 vezes ela quis já ir para o céu. Aí Deus falou, não, ainda não. Aqui é inauguração, irmãos. Pastor, ou bexiga, ou é casamento, ou é noivado, ou é inauguração de igreja. Tem bexiga, tem festa. Não tem 36 vezes de 15 mil a pagar para casamento, não. Lá paga só um dia. Batismo, irmãos. Esse é o fechamento. Tem jovens que se batizaram, quando chegaram em casa foram expulsos. Porque eles renunciaram isso no batismo. E eles não podem voltar para suas casas. Então, os pastores acolhem nossos jovens, os nossos irmãos, até acalmar a ira da família. Semana passada, eles batizaram 45 pessoas no deserto. Com perseguição. Por que estou lançando? Vai ter arroz. Arroz é só em dezembro que eu vou levar. Aqui é batismo. Só essa tribo foram 67 batizados. Só essa tribo. Aqui é no Benin. Então tem um rio que passa. Aqui não tem batistério, não tem rio, mas tem uma piscina de plástico. Eu coloquei 30 centímetros de água e fizemos o batismo. Por que eu dancei nesse vídeo aqui? Porque aqui no Benin, berço do voodoo, os feiticeiros falaram para todos eles: quem for para o batismo, eu vou fazer feitiçaria para matar. Ele pensou que ninguém ia por causa do medo, mas o preço já tinha sido pago. Todos vieram para o batismo e todos estão vivos, servindo ao Senhor Jesus da igreja. Eu olhava para eles e dizia: tem o dono da igreja, a igreja tem um dono, ele se chama Jesus de Nazaré. Mas aqui tem tantas pessoas que eu tive que dobrar o joelho porque não aguentava mais. Primeiro chefe da tribo, feiticeiro, aceitou Jesus no meio das crianças, queimou a feitiçaria no mesmo dia que eu ia quebrar com ele, queimou a feitiçaria, aceitou Jesus, foi discipulado, se batizou e não tinha que ter uma igreja hoje. Igreja de hoje, essas crianças, futuros líderes de amanhã, eles vão substituir. Salva uma criança e você está salvando toda uma geração. Pode fechar, por favor. Pastor, só vou falar com o Chiquinho. Pode aplaudir o Senhor Jesus, queridos. Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe. Irmãos, este vídeo de 14 anos, que vocês vão ver no simpósio, a inauguração de 3 salas para as professoras, que davam 6 quilômetros, nós construímos 3 quartos para elas, para morar na tribo.
Nós vamos inaugurar mais uma escola chique. Uau! Nós vamos inaugurar a casa base para os obreiros do oeste da África. Uma casa chique. 4 quartos para recebê-los. Deus está salvando. Irmãos, nós temos o primeiro livro que chama Mon Ami. Em francês, Mon Ami, meu amigo em português. Aqui você vai chorar, você vai rir e a tua fé vai para cima. Por quê? Eu contei os dois testemunhos aqui, mas aqui tem vários testemunhos assim que você vai falar, não aconteceu. Não é possível que aconteceu. Aconteceu, tá? Pode chorar porque é verdade. Tá bom? Aconteceu. E agora, no mês passado, nós lançamos o outro bebê, que é o Mon Ami 2. Na verdade, a gente tinha que ter começado por esse. Né? É porque a ideia veio tudo depois. Mas aqui é uma jornada antropológica de missões. O que é antropologia? Antropologia é a arte do conhecimento do próprio ser humano. É a comunicação interpessoal entre duas pessoas. Então, a antropologia fala do comportamento de cada um de nós. Aí as pessoas perguntam no Divaldo, como que você conseguiu para 26 igrejas? Como que você conseguiu alcançar o coração do muçulmano, o coração do feiticeiro? Como que você conseguiu imergir na cultura desse jeito? Como? E aí, para responder várias perguntas, como eu coloquei aqui? Uma viagem. Aqui você vai se maravilhar, por quê? Porque você vai rir muito. Vou dar um exemplo para vocês, porque vocês precisam me ajudar a comprar o livro. Um exemplo. Aqui no Brasil, quando a noiva sai de casa, ela sai rindo ou chorando? Rindo. Vamos mais alto, mulheres? Rindo. Por quê? Mãe, bye. Acabou. Fui. Chega de mandar. Chega de encher o saco. Chega. A mãe e o pai ficam, ô filha, a gente fez o máximo. Só que na África eles entenderam. Na África, a noiva, vocês vão ver uma foto que eu coloquei uma foto aqui, e eu conto toda a história. Uma das histórias. As mulheres lá, quando se casam, as moças ou mulheres se casam, uma semana depois do casamento, o esposo vai com a moto e um monte de amigos e fica jogando areia. E fica aquela poeira todinha em volta da casa dela. As amigas dela vão fazer ela sair do quarto, ela vai pegar o pai e a mãe na porta, ela tem que sair chorando do quarto já. Apanhando ou não apanhando, com cebola no olho, não depende de cada uma delas. Isso é mesmo. Elas apanham no quarto. Irmãos, eu fiz vários casamentos nativos. Elas apanham, ou elas têm que ser inteligentes para espirrar, mas ela tem que chorar. Por quê? Se elas saírem rindo de casa, e na igreja rir, ela não pode rir em toda a cerimônia. Vocês vão ver a cara triste dela. Eu falava, ri um pouco, até não saber. E o noivo também não pode rir, por causa dela. Então ela sai séria, ela para e olha para a mãe. O pai e a mãe precisam ver lágrimas nos olhos dela. Porque ela chorando está dizendo para o pai e para a mãe, sem falar. Ela está dizendo, pai, mãe, eu estou triste de deixar a casa. Eu estou muito triste de deixar a senhora e o senhor. Só que eu cresci. E eu preciso constituir uma família agora. Mas não significa que eu estou feliz de deixar a sua casa. E eles abençoam a filha. Tipo a Rebeca lá, filha, você será mãe de muitos filhos. Eles abençoam e a filha vai com o esposo para a casa dela. De uma forma de gratidão pela vida que a mãe cuidou. Mas é cultura. É só cultura, tá, irmão? Isso aqui não tem nada a ver. Brasil é Brasil. Então tem os 2 livros. Um livro é R$35, 2, 60. Por que eu estou vendendo a R$35, irmãos? Porque o Natal está chegando, pastor. E o meu Natal na África, irmãos, arroz é só no Natal. Porque não tem arroz na tribo. Eu tenho que chegar lá agora com dinheiro, comprar toneladas de arroz, centenas de latas de sardinha, repolho. Aí nós fazemos o chamado Rio Gras. O que é o Rio Gras em francês? É um arroz equipado. É um arroz cheio. Ali vai pedaço de tomate, vai jiló, cozidinho, eu amo, irmãos. Aí vai pedaço de berinjela, picadinho. Ali vai repolho picado. Então eles cozinham tudo junto com a sardinha para dar o cheiro. Eu acho que é o tipo baião de 2 nós aqui, né? Alguma coisa. Então eles mexem. Aquilo ali sobe na tribo. Irmão, desespera qualquer faminto, irmãos. E ali então nós vamos fazer. Eu compro tonelada de arroz. Aí eu tenho um desafio de comprar mais de 2.000 brinquedos, bonecas e carrinhos, porque é o único dia. Aí eu tenho que comprar pipoca, doce. Aí tem que comprar bexiga. Aí tem que comprar os refrigerantes, aquele pequenininho. Irmãos, eu tenho que trazer todos os pastores obreiros dos 5 países para participar do Natal. Tem que entregar um envelope para eles fazer o Natal do dia 24 para o dia 25 em cada igreja, 26 igrejas. Então o desafio, irmãos, é muito grande. Então,
Quando chega nesse final do ano eu preciso, aí eu peço mesmo. Eu não peço, irmãos, não peço dinheiro mesmo. Mas no final do ano sempre eu peço uma ajuda das igrejas de vocês. Por quê? É o único momento que eles vão ver o arroz, talvez um pedaço de carne. Talvez. O ano passado eu consegui matar 3 bois. Lá. Porque o boi lá é muito caro. Mas 3 bois foi um milagre. Tem um vídeo que eu postei aí, no YouTube lá, uma mulher dançando com um pedaço de carne no prato dela. Crianças pulando por causa de um pedaço de carne. Aquele que a gente faz com panela, com batata. Assim. Mas eles pulando porque ganharam um pedaço de carne. E isso nos faz chorar de alegria lá, irmãos. Porque o ontem já passou, irmãos. O amanhã não existe. Então o que tivemos que fazer, só temos hoje. Então eu te convido, eu trouxe só 2 caixas para vocês. 2 caixas de livro. E eu convido vocês a se aventurar conosco nisso. Vocês adquirindo um livro nosso, vocês estão ajudando o nosso Natal. Mas, Josinaldo, o livro de vocês, eu quero adotar uma criança no Natal. Como eu faço? Facinho. Quanto que é? Quanto que o pastor Carlos acha que para adotar uma criança no Natal fica lá na África? Uma boneca ou um carrinho, um prato de comida com refrigerante e um saquinho de surpresa que é os doces misturados. Quanto que o pastor acha que custa para adotar uma criança no Natal? Pode falar o que vier na cabeça. R$100. R$100. Pastor Gilmar. 100, 150 para adotar uma criança. Eu vou ficar aqui nos 2 pastores. R$35, irmãos. R$35, você proporciona uma boneca. Que eu vou comprar lá, que eu tenho a fonte. Que vem da China. Com R$35 eu consigo comprar uma boneca ou um carrinho. Um prato de arroz com um pedaço de carne, talvez. Depende como vai estar lá, mas vai ter sardinha. Sardinha em lata. Um refrigerantinho e um saquinho de surpresinha, que é pirulito, bala, aquelas coisinhas. Com R$35. Então, se você quiser adotar uma criança, só procura a líder de missões, ou o próprio pastor, a pastora. Fala, pastor, eu quero adotar. Não precisa adotar 100 crianças, não. O pastor Carlos falou uma coisa muito verdade. É o pouco de muitos que faz a obra, irmãos. Nós não usamos a missão para ganhar dinheiro. Nós usamos o dinheiro para realizar a missão. O que os irmãos viram aqui. Tá bom? Então, se vocês desejarem adotar uma criança, fala para os seus filhos, você, nesse Natal, vai adotar uma criança lá. Você vai adotar uma criança. Eu convido vocês. Tá bom? Não precisa pagar hoje. Irmãos, tem um QR Code lá no Marca Página. No livro tem um QR Code. Você pode pagar em casa. Pode pagar até dia 17 de novembro. Dia 15, porque eu vou dia 17 para lá. Então, se você puder depositar. Quiser dar de presente. Estou com 2 caixas aí. Se você puder me ajudar, eu te agradeço de coração. Ajuda-nos a realizar um Natal sonhado lá da África. Depois eu mando os vídeos do Natal diretamente para o meu pastor para passar para vocês verem. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Gratidão. As palmas a você, Jesus. Amém, queridos? Obrigado, meu